Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer mais algumas informações a respeito da vida em Portugal, em especial em época de pandemia, porque não é fácil. Mais difícil do que estar aqui é estar aí, no Brasil, com vontade de vir a Portugal, seja por qual for o motivo. Alguns são justos, são fundamentados, são aceites pela legislação que se aplica neste momento, e outros tentam de todas as formas e de todas as maneiras arrumar um meio, um jeito, uma justificativa para vir a Portugal. E aí que vai cair na malha e que vai cair na peneira das companhias aéreas e será aplicada a legislação e muitos dos casos, diria, na sua grande maioria, são impedidos de viajar. Mas, antes de a gente entrar neste assunto, queria lembrar a todos para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho no YouTube, afinal de contas é através do sininho que o YouTube lhes avisa a cada novo material postado aqui no canal Portugal Legal. Aqui embaixo também, segue o nosso Instagram. Se tiverem dúvidas, questionamentos, queiram entrar em contato conosco, utilizem-se desta ferramenta. Nós pedimos que façam uso disto, ou que façam uso do e-mail do canal, que também segue na página de introdução, ou ainda do número de WhatsApp. Determinadas situações e determinados questionamentos nós não respondemos por comentários e por notas deixadas na página aqui do YouTube. Até porque são casos específicos, são casos pessoais que são tratados e que nos são muitas vezes trazidos através deste canal e que nós tomamos por decisão não tornar público o tipo de resposta, o tipo de situação a que você está exposto. Então, o seu caso é tratado de forma privada e, para tanto, façam uso do nosso canal no Instagram, que está aqui embaixo, da nossa página na internet, através da qual nós também temos o e-mail, que segue aí na página de introdução do canal, e do WhatsApp. Portanto, são esses três meios aos quais nós nos referimos, nós nos reportamos e esperamos que os senhores usem para entrar em contato conosco. Feito isto, vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos com a matéria de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Hoje nós iremos falar rapidamente, resumidamente, sobre essa questão que é imposta a todas as pessoas que estão fora da Europa, portanto, fora de Portugal, e que buscam alguma maneira, algum jeito de entrar em Portugal. Por quê? Ou tem familiares aqui, ou tem amigos aqui, ou querem simplesmente fazer turismo aqui, já haviam comprado estes bilhetes há muito tempo atrás, outros porque querem vir trabalhar, outros porque querem vir estudar, enfim, cada um tem seus motivos, cada um tem as suas razões para vir a Portugal. Alguns de passagem e outros porque pretendem ficar aqui, porque pretendem fixar residência em Portugal. E nesta época de pandemia, isto se tornou um pouco mais complicado do que já era antes. Antes da pandemia, uma grande parcela das pessoas que vinha a Portugal, falo aqui especialmente de brasileiros, vinha como turista, quando na verdade não era turista. Nós já falamos isso aqui várias vezes, e não só o nosso canal, vários canais, vários grupos falam e trabalham este assunto. Mas as pessoas insistem mesmo assim. E por que insistem? Por muitas vezes falta de conhecimento e outras vezes porque acham que não têm condição de conseguir fazer um visto e preferem aventurar, não é? E aventurando-se
vão enfrentar problemas e os problemas não serão poucos, né? Todos aqueles que estavam aqui de uma maneira ilegal quando surgiu a pandemia, e não foram poucos, foram mais de 100 mil brasileiros que deixaram Portugal na época, pediram ajuda ao Estado, pediram ajuda aos amigos, pediram ajuda ao governo brasileiro para serem repatriados. Eu não estou falando de poucas pessoas, não, é um Maracanã cheio, né, que voltou no início da pandemia para o Brasil. É um Maracanã cheio, são mais de 100 mil pessoas, fora o que ficou, não é? E muitos dos que ficaram ainda não têm situação legal em Portugal, ainda estão em fase de legalização, ainda estão buscando seus documentos. Tá? E isto é problemático, se já era antes, agora em época de pandemia mais ainda. Mas vamos falar dos decretos, dos gloriosos despachos, né, da legislação que é imposta a cada 15 dias, né, uma atualização com as situações que permitem ou não permitem entrada em Portugal. Eu vou colocar na tela aqui para os senhores a página do Portugal Legal, que nós mantemos na internet, e é lá que nós nos propusemos a realizar um trabalho onde nós atualizamos e deixamos na página todas as informações e todos os despachos, um a um, do que tem a ver com a viagem para Portugal em época de pandemia, não é? Para que você possa acompanhar e analisar a evolução destes despachos. Aqui está a página que o Portugal Legal mantém na internet, né? E se os senhores vierem aqui ao blog, notícias, viajar em época de pandemia, cliquem aqui e os senhores serão dirigidos para esta matéria, onde nós colocamos alguns comentários a respeito, e aqui logo abaixo os senhores têm os despachos que foram publicados pelo governo português, além, né, de mais um outro documento, que é a Diretiva 2004/38 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004. Essa diretiva da União Europeia é que define, lá no seu artigo 2º, quem são os familiares de europeus que podem acompanhar e que podem, que são considerados aptos a entrar em Portugal, de acordo com os despachos que estão aqui em cima. Porque quando eles falam aqui nestes despachos que existem familiares que podem entrar em Portugal, não são todos os familiares, não é o tio, não é a tia, não é o primo, não é a sobrinha. Calma lá, gente. Existem regras. E Portugal está subordinada à Comunidade Europeia. Então, Portugal, quando diz aqui familiares, e os senhores tenham dúvidas, pesquisem aqui no artigo 2º da Diretiva da União Europeia e os senhores vão descobrir quem são estas pessoas que estão aptas a entrarem em Portugal, porque assim são considerados. De uma maneira geral, desde o primeiro despacho até o último despacho, que foi agora do dia 31 de agosto, né, eles são renovados de 15 em 15 dias, não se alteraram grandes coisas, com exceção de alguns incrementos, de alguns dispositivos a mais, mas que, a grosso modo, não interfere naquilo em que é o tema principal do nosso vídeo de hoje, ou seja, aquela viagem de turismo para Portugal. Esta viagem continua sendo proibida, não há nenhuma previsão para que isto seja revogado, para que o turismo possa novamente acontecer, inclusive dos países que fazem parte da lista, tem uma lista que está lá embaixo, né? Já no terceiro despacho, no quarto despacho, nós também temos essa lista dos países que estão, digamos assim, autorizados, né? Onde os cidadãos desses países, dessa origem, estão autorizados a entrar em Portugal. No caso específico do brasileiro, não, ele está fora desta lista, porque o Brasil ainda continua com problemas muito sérios relacionados à Covid. Esperamos que, evidentemente, isto possa mudar nos próximos meses. Mas, vejam bem, Portugal já anunciou, e nós também já temos vídeo aqui no canal a respeito disto, de que
vai retomar a partir do dia 14 de setembro o estado de contingência em todo o país. No momento, nós tínhamos esse estado de contingência aplicado apenas à região metropolitana de Lisboa. Agora não, vai retornar ao país inteiro. E por que é que Portugal faz isto? Porque está preocupado com a situação epidemiológica que pode retomar com a entrada das pessoas que terminam férias nos demais países da Europa, que eventualmente possam ter sido contaminadas e que, ao chegarem a Portugal, possam se tornar um novo foco de propagação da doença. Da mesma forma, a questão relacionada ao estudo, às crianças. Então, mesmo os universitários, as crianças do ensino secundário, do ensino básico, das creches, todos aqueles que retomam as suas atividades a partir do mês de setembro, podem ser um risco para a saúde pública, para uma retomada da epidemia em Portugal. E por este motivo, o último despacho, que foi do dia 31 de agosto, que vai até o dia 14 de setembro, não permite, ou seja, ele mantém todas as restrições já impostas anteriormente, e diante disto que Portugal já anunciou, portanto que ele vai retomar, ele vai dar um passo atrás no que diz respeito aos controles e às situações de circulação de pessoas e de ações tomadas pelo Estado em razão da pandemia, dificilmente nós teremos alguma novidade. Nós poderemos ter novidades sim, mas no sentido de fechar mais ainda o trânsito de pessoas a partir de 14 de setembro. Então, volto a dizer aos senhores, quem tem necessidade de vir a Portugal, seja por uma razão de família, seja por estudo, seja por trabalho, estas pessoas têm condições, se estiverem legais em Portugal. E veja, quando os despachos falam, aqui eu vou abrir um parênteses novamente, quando o despacho menciona familiares, residentes legais em Portugal e seus familiares, gente, não é qualquer familiar. Segundo, estas pessoas também têm de ter um critério de avaliação e estas pessoas são analisadas, os casos são analisados pelo CEF e nem todos os familiares, mesmo os que estão fazendo parte da diretiva, estariam aptos a entrar, porque isto não está liberado de uma maneira total. Existem regras, existem condições e, portanto, é difícil. Qual é a maneira que se encontra ainda aberta? Porque isto pode voltar a fechar a partir de setembro, a partir do dia 14. Nós ainda temos uma janela aberta com relação a vistos consulares. No momento, os vistos estão sendo aceitos e estão sendo analisados. Agora, se o visto voltar a fechar, então nós voltamos ao passo inicial e nós vamos ter uma restrição praticamente que geral, com exceção daqueles que são cidadãos europeus, dos familiares, no caso do marido, da esposa de um cidadão europeu, no caso do filho de um cidadão europeu que está aqui, o filho saiu, foi ao Brasil, visitou parentes, mas ele tem residência legal em Portugal, mas não é cidadão português, ele não tem nacionalidade. Ele está autorizado a entrar, porque ele está legalizado em Portugal. Eu tenho, por exemplo, cartão cidadão, eu tenho autorização de residência, eu tenho todos os documentos portugueses que eu preciso para sair e para retornar. Mas eu não sou um cidadão português, eu não tenho nacionalidade portuguesa, mas eu tenho residência legal aqui. Então eu tenho condições de retornar. Agora, quem não tem esta residência legal em Portugal, ele vai ter que justificar os motivos que o levaram a sair de Portugal e porque agora ele quer retornar a Portugal. Muitos, mas muitos mesmos, são os contatos e as perguntas nesse sentido. Saiu, posso voltar, tenho dificuldades? Bom, a orientação é: falem com a companhia aérea, exponham o seu motivo, se for o caso, entre em contato com o CEF, exponham suas razões e verifiquem. Doutor, eu estou doente, eu tenho uma recomendação médica, eu preciso me tratar em Portugal. Ok,
o senhor não tem residência, é a primeira vez que está vindo, nunca esteve em Portugal, dá para fazer isto? Sim, existem vistos de curta duração, inclusive para tratamento médico, visto específico para esta finalidade. Ah, mas eu posso levar um acompanhante? Se o seu caso exigir um acompanhante, sim, pode trazer um acompanhante, mas isso é um caso específico. Tá? É uma situação bem pontual, para a qual também tem solução. Porém, você vai ter que demonstrar, né, todos os motivos, todas as razões, todos os documentos, todos os atestados, inclusive do centro que vai lhe receber aqui em Portugal como um paciente. Não é só um atestado médico brasileiro que diz que o senhor tem um médico aqui em Portugal que vai lhe dar tratamento. Tem que haver a resposta do médico e do Instituto de Saúde Português, do hospital aqui em Portugal, da clínica aqui em Portugal, que vai lhe receber, né, e que diz então que, ok, este senhor está autorizado a vir a Portugal porque o caso dele será tratado por nós. Caso contrário, não adianta, o consulado não vai lhe dar esse tipo de visto. Então são várias as situações, assim como aconteceu com os estudantes que iniciam as aulas agora, né, que também tiveram seus vistos avaliados, os processos foram acelerados para que eles conseguissem estar aqui no início do ano escolar. Então cada caso é um caso, existem casos que é possível, existem casos que pode ser, e existem casos que não são possíveis, que são os impossíveis. Tá? E o turismo, puramente turismo, é um destes. Resumindo, para turismo não temos novidades, não é? Os despachos estão todos aqui nesta página. Eu vou retornar a página aqui onde os senhores poderão, e vou deixar também o link, evidentemente, né, na descrição do vídeo, onde os senhores poderão acessar cada um dos despachos, poderão fazer a leitura na íntegra, poderão verificar a diretiva da União Europeia que define quem são ou não familiares desse cidadão europeu, e desta forma a gente espera estar contribuindo e estar abrindo, né, algumas informações para os senhores. E mais uma vez eu digo, se tiverem dúvidas, se tiverem interesse em obter mais informações, os seus casos serão tratados pontualmente. Portanto, nestes casos, enviem e-mail ao canal, enviem suas dúvidas e seus comentários aqui no Instagram ou através do nosso número de WhatsApp que está lá na frente, na introdução do canal. Não deixem estes comentários e não deixem estas informações, as perguntas, expondo seus casos, que são casos pessoais e pontuais, volto a dizer, aqui na página do YouTube. Façam isso através dos canais que a gente disponibiliza e desta forma nós podemos tratar pessoalmente de cada um deles. Quando eu digo pessoalmente, evidente, eu estou em Portugal, os senhores estão no Brasil, então nós não vamos sentar frente a frente. Mas através de uma videoconferência, isto é plenamente aceitável e plenamente possível de ser realizado. A todos que nos seguem, o nosso muito obrigado. A quem ainda não segue, inscreva-se. Deixem um like ao vídeo, porque afinal de contas isso alavanca e mais pessoas têm acesso a esta informação, porque ele vai subindo na cadeia de divulgação do YouTube, vai ficar mais fácil de encontrar o canal e as matérias aqui publicadas. Compartilhem estas informações com os seus amigos, né, e ajudem a divulgação do canal, porque estas notícias são interessantes e importantes a você, aos seus amigos e talvez aos amigos dos amigos. Portanto, é por isso que a gente pede que compartilhem. Um grande abraço a todos, muito sucesso, tá? E até a próxima, se Deus assim o permitir. Até breve.